A famosa aí melatonina. Uma coisa interessante para a gente poder considerar já aqui inicialmente é não confundir, né? Uma coisa é melatonina, outra coisa é melanina. Né? Melanina é pigmento da pele, é outra coisa. Já vi muita gente aí confundindo melatonina com melanina, né? São coisas completamente diferentes. Ah, que bom! Olha só, canequinha do Método Sonos, tá investida aí, né? Então, o primeiro ponto para a gente poder considerar aqui é essa diferença. Uma coisa é melatonina, outra coisa é melanina. Então, melanina é o pigmento da pele, né, que dá tonalidade à pele, tem um caráter de proteção dérmico, e etc, etc, etc. O que a gente vai abordar hoje aqui, o que eu vou trazer para vocês é justamente sobre a melatonina e por que a melatonina piora o seu problema do sono. Ou seja, quais são os pontos, quais são os padrões de comportamento que fazem com que, ao tomar melatonina, a melatonina em si, né, o uso dela é inapropriado, ela piora a sua insônia. Então, vou citar aqui alguns pontos que é muito comum hoje, atualmente, né? Deu essa febre aí da melatonina. Pronto, melatonina, problema de sono, um vai avisando para o outro, um vai indicando, se coloca na internet lá, melatonina, é como se fosse a cura para todos os males. E aí a notícia é que aí o pessoal já dizendo que tomou melatonina. A notícia é que a melatonina ela não tem esse caráter salvador da pátria no que diz respeito à insônia. E aí a gente vai ver ponto por ponto por quê, né? Por quê, né? Tão falada, tão conhecida, na internet só se fala dela, o que é ela, como ela surge, como se desenvolve, quais são os principais usos e quais são os principais abusos. Isso é interessante para a gente poder considerar aqui. Então, primeiro ponto aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui é, se a gente está falando de melatonina, e aí é um uso muito comum as pessoas começarem na tentativa, né, de resolver um problema, que eu sempre falo, na tentativa de resolver um problema, quando não se tem um método, né, quando não se tem um caminho consolidado, a grande chance é que se gere, né, um outro problema, um problema maior. Então, existe a questão da insônia, e aí a pessoa vai buscar na internet e dá lá a melatonina. Primeiro passo, o que é a melatonina? Ponto. Então, a melatonina ela é um neurohormônio. Como assim? Neurohormônio? É, um neurohormônio. Melatonina é hormônio. Mas como assim? Eu olhei lá na internet, né, e estava dizendo que era um suplemento alimentar. Nos Estados Unidos, né, o FDA lá, que é Federal Foods, é como se fosse uma Anvisa daqui, né, o FDA americano, que é a agência que regula essa questão de alimentos e medicamentos e tudo mais, é o equivalente ao Anvisa aqui nosso, categorizou, né, criou lá a categoria da melatonina como suplemento alimentar. Então, isso ficou solto na medida que no Brasil era proibido, mas você podia importar um insumo. Então tinha muitas empresas que importavam o insumo e encapsulavam, e começou essa febre de melatonina. Houve uma mudança na lei atualmente, então já está um pouco como suplemento alimentar aqui. Mas o ponto que eu já chamo a atenção logo no primeiro momento aqui, é que apesar de ser vendido como suplemento alimentar, aquela ideia do é natural e tal, ela é um neurohormônio produzido pela glândula pineal, né? E onde é que fica a pineal? Ela fica no nosso cérebro, né? Na parte central. Então ela tá ali, a glândula secreta, né? Ela segrega essa parte hormonal. Então a melatonina é um neurohormônio secretado pela pineal. Por que existe esse neurohormônio e por que ela é secretada pela pineal? E qual é a função de ter essa produção
dessa melatonina, que tanto se fala que tomando resolve o problema de insônia. E logo de antemão já digo que melatonina não trata insônia. E a gente vai ver quais são os usos comuns que ela pode ser usada, né, mas ela não trata insônia. Então, a melatonina regulada pela glândula pineal, ela está ali circunscrita ali entre o ciclo noite-dia, né, ou seja, sono, vigília. É muito comum ali no iniciar do dia, né, aí digamos que ali 4h30 da manhã, 4h15, 4h30, 4h45, 5 horas, começar o amanhecer. Nos primeiros raios de sol, se capta pela radiação a parte visual, então se começa essa ideia de diminuir a sua produção e começar a produção do cortisol, que é um outro hormônio que se tem, né? Então dá a gente essa disposição para agir, disposição para ação ao levantar. Então o cortisol ele vai lhe dar aquela disposição para ação, para agir, a uma inibição da melatonina. Daí vem o despertar. No entardecer, e aí a gente está falando 12 horas depois, né? 4h30, 4h40, 5 horas, 5h30, 6 horas, começa o quê? O pôr do sol, o sol diminui, necessariamente diminui a radiação solar, isso é captado, né, pelos nossos olhos, né, os nervos ópticos, e sinaliza o que para o nosso cérebro? Já está chegando noite, né? O dia já foi-se embora, como diz a poesia, e está chegando a noite. Ao chegar à noite, o que é que precisa ser feito? Né? Precisa se recolher. E a gente está falando de um registro biológico, naquilo que é o registro etológico, digamos que assim, da história da espécie humana. Ao entardecer, se recolhia, né? Desde sempre. Então, apesar de ter se criado toda a sociedade, todo o campo social, o registro biológico ainda permanece. Então, ao cair da tarde, né, e o dia inicia a tarde, inicia a noite, pela queda da radiação solar, que é captada pelos olhos, começa a se aumentar, né, iniciar a produção da famosa melatonina. Qual a função dela especificamente biológica? Ela é apenas um sinalizador, né, para o nosso organismo de que inicia-se a noite e que uma série de mudanças, né, metabólicas, orgânicas, vai começar a fazer diminuição de pressão, queda de temperatura, para preparar o organismo para o sono, né, para dormir, o sono que vai vir mais à frente. Porque em condições naturais, né, caiu a noite, se dormiria. É um exemplo muito interessante que a gente vai ver, com as aves, né? A gente vai ver as aves, é interessante a gente olhar aqui, começa a escurecer, escurece um pouco, 5h30, 6 horas, aí, quem já foi criado no interior, né, assim, o chakra, vê que as aves todas, né, galinha, galinheiro, aves, passarinho, enfim, papagaio, eles já vão ali, já dormem. Às 6 horas, 6 horas, 6h30, escurece, já estão dormindo. Né? E aí o famoso acordar do galo, né? Da 4h30 da manhã, 5 horas, está o galo cantando, né? Tanto tem a expressão popular, né? O pessoal diz assim, acordou com as galinhas. Então, por que acordou com as galinhas? Tem essa expressão popular, né? Dependendo da região do país que você esteja aí, tem essa expressão. Acordou com as galinhas, ou seja, acordou muito cedo. E o que é que regula aí manhã e noite das aves, né? Acordar e dormir, justamente essa aumento e diminuição da radiação do sol, a produção da melatonina e a diminuição. Isso é condição natural. O fato de você tomar ela em cápsula, ela não vai resolver o seu problema de insônia. Então a notícia ruim, a péssima notícia é essa, que melatonina não trata o seu problema de insônia. E aí tem alguns usos específicos que aí pode ser utilizado, eu vou falar daqui a pouco, mas de antemão já é a primeira categoria. E o nosso tema é esse, porque, né, a melatonina ela prejudica a sua insônia, né? Ela pode piorar, inclusive. Então, essa introdução aqui é justamente para te mostrar especificamente o que é e o funcionamento. Por diversas questões, que é o que eu venho falando ao longo do tempo aí, com vários vídeos aí, se desenvolve, né, esse quadro de insônia.
a melatonina ela é utilizada para alguns casos de transtorno do ritmo circadiano, que é o transtorno justamente esse que eu acabei de mencionar, ciclo dia e noite. Só que existem diversos outros tipos de insônia que não é transtorno do ritmo circadiano. Inclusive no próprio transtorno de ritmo circadiano você vai ter dos mais diversos. Você vai ter transtorno do ritmo circadiano adiantado, né? Você vai ter o transtorno do ritmo circadiano retardado, diminuído, intermediário, avançado. Você tem variações, 3, 4 tipos nessa variação. Não é tratamento para insônia. Aí, comumente, as pessoas falam, não, mas eu conheço alguém, né, que utilizou e foi ótimo. Não, a gente conhece alguém que fez tudo e foi ótimo, mas não significa que eu uso padrão. Então, primeiro ponto, a insônia ela não é tratada com melatonina. A melatonina é um neurohormônio, um sinalizador de início de noite, né, para que o organismo ele inicie uma série de mudanças, né, no organismo, né, metabólicas, para iniciar o processo do sono. Primeiro ponto. Função dela é regular o ciclo dia e noite, e aí também chama de vigia, né, sono e vigília. Ponto. Categoria não é suplemento alimentar, é um hormônio, e aí como é um hormônio produzido por uma glândula que é na parte cerebral, né, é chamado de neurohormônio. Então já vimos aí 5 pontos aí que já coloca nosso olhar, né, bem diferente do que está comumente divulgado aí. O que é que eu quero chamar aqui a atenção aqui? Quais são o ponto aí que você vai olhar e que isso vai gerar um transtorno? Na medida que a melatonina é produzida pelo nosso próprio organismo, pela glândula pineal, na medida que você ingere, né, as cápsulas da própria melatonina, você está fazendo um uso exógeno, ou seja, é uma melatonina de fora. Você pode estar tomando ela e sua insônia não ser transtorno do ritmo circadiano. Você pode não ter deficiência de melatonina. Então, na medida que você está tomando algo para suprir, entre aspas, suprir uma deficiência que não existe, qual é o risco que está acontecendo aí? Ao ingerir a melatonina exógena, ou seja, de fora, a cápsula, né, ou comprada na internet, né, como o pessoal faz, ou feita a manipulação no laboratório, você aumenta as chances de inibir a produção do próprio organismo da melatonina, ou seja, a produção endógena. Então, se a própria glândula que produz, se o próprio organismo produz, já está no limite, não tem deficiência, você coloca algo externo, essa melatonina exógena, ou seja, que vem de fora, a grande tendência é o que ela vai inibir na produção endógena. Então, qual é a consequência disso, a possível consequência disso? É a pessoa que não tinha um problema de produção de melatonina aumentar a chance de passar a ter. E agora sim, desenvolver um quadro, né, de insuficiência de produção de melatonina. Então, na tentativa de resolver um problema, é aquilo que eu sempre falo, né, conduta autolesiva. Na tentativa de resolver o problema, né, falta de conhecimento de um método estruturado, você acaba gerando um outro problema. E aí alguém vai dizer assim, mas eu conheço alguém que tomou e resolveu. A gente conhece um monte de gente que fez um monte de loucura e resolveu. Não significa que seja o uso consolidado científico. Então, cientificamente falando, melatonina não trata insônia. O uso dela corrente se aplica a quê? Aí eu dou um exemplo prático. Vamos supor que uma pessoa ela vai viajar para um lugar distante, né, digamos assim, cruzar países, né, ela vai passar por vários fusos horários, vai para o Japão, vamos botar o Japão, vai lá passar muitas horas além. Então, a tendência é que cada fuso horário que a pessoa vai passando, né, ela vai modificando ali a percepção de como o organismo do ciclo circadiano reage, né? Então é 9 da manhã, não, mas agora que já é 3 da tarde, é 5 da tarde, é 9 da noite. Então, esse processo de inadaptação, de desajuste, tem um nome técnico, né, que é chamado de jet lag. Então, o que é o jet lag? Essa inadaptação dos fusos horários, né, de diferença quando você, por exemplo, um piloto de avião, né, um aeromoça, o pessoal da tripulação, que faz esses trajetos intercontinentais,
ele sofre muito desse jet lag, porque precisa dormir em algum momento, né, para poder descansar e retomar o voo. Só que saiu 9 horas São Paulo, digamos que assim, aí 5 horas depois estava em Madrid, e de Madrid fez a ponte, foi para Itália e voltou. Ou seja, o organismo não se adapta muito bem se é almoço, se é café, se dorme, se acorda, que horas, porque assim vai estar fazendo sol e sendo noite em vários momentos diferentes. Isso deixa o nosso organismo confuso. Nesses casos, há uma utilização prescrita da melatonina para justamente cumprir a função dela, né? Que é regular esse ciclo sono-vigília, ou seja, o ciclo circadiano, ou seja, o que circula um dia. E aí tem conteúdo meu aí no perfil comentando, né, falando, explicando o que é o ciclo circadiano, o que é o ciclo infradiano, o que é o ciclo ultradiano, tudo explicado. Mas o ciclo circadiano é aquele que circula um dia. E ciclo circadiano não se refere apenas a sono, né? Não se refere apenas a dormir. Ciclo circadiano é toda a atividade que está, né? Então, ou seja, alimentação, todo o funcionamento do seu cardíaco, tudo o que está ali dentro daquela ciclagem ali. Então, nesses casos aí, é prescrito, né, para regular, para diminuir esse efeito jet lag. Então, somente, e alguns outros casos também, mas qual que eu quero chamar a atenção aqui? De que diversas vezes, o uso inadvertido de alguma substância nesse princípio de que tomar algo para resolver um problema, você vai gerar um problema maior. 7º ponto aqui, você tem uma grande tendência de gerar uma dependência psicológica. Anderson, como assim dependência psicológica? Ou seja, você associa tomar algo com sono. Então você tem um efeito ali que é, mas eu tomei e deu efeito. Aí a gente tem um outro fenômeno chamado efeito placebo. Ou seja, mesmo quando a pessoa toma coisas que não tem nada ao conteúdo em si, é uma pílula de farinha, né, já tem estudos, né, que demonstram isso, a pessoa tem aquele efeito por indução própria, autossugestão, que se chama, ela tem um efeito placebo. Então, porque não gerou sono, porque não havia deficiência de melatonina. Ou seja, não tem, como a pessoa de nutrição, né, traz muito isso, você tem ali uma capacidade máxima de vitamina C que o organismo absorve. Então a pessoa tomou 1 miligrama, 1 grama, alguma coisa assim, nessa medida. Qualquer miligramagem acima disso é eliminado, né, na urina. Então não adianta tomar 2, 3, 4 miligramas de vitamina C, vai ser eliminado na urina. Diferente da vitamina C, que é uma vitamina, né, um ácido ali que é uma vitamina, na melatonina é um hormônio. E aí o que acontece? Quando você toma hormônio, você tem uma ação hormonal contrária ali. Considerando que o organismo produz 0,21, 0,40, 0,5, as pessoas estão tomando melatonina de 5 miligramas, de até 10 miligramas. Então você está tomando 20, está tomando 10, 15, 20, 30 vezes mais em alguns momentos. Toma 2, 3 cápsulas de vez, nessa ideia de que se eu tomo mais, eu produzo mais sono. É justamente o contrário, você está justamente causando um desarranjo hormonal, ali, neurohormonal. Isso vai estar na corrente sanguínea e vai estar interferindo na sua produção endógena. E lembrando, né, a produção endógena é aquela aí que é produzida pelo nosso próprio organismo. Se for pensar em 8º ponto, considere que toda vez que você toma ali a cápsula da melatonina endógena, 85% dela vai ser eliminado pelo fígado. Então, porque o fígado ele cumpre esse órgão, né, que ele vai fazer essa filtragem de toda a substância química aí que vai passar pelo nosso organismo, né, alimentação, tudo um grande filtro. Então, 85% já é perdido ali. Então, o que é que a gente vê com isso? Que grande parte desse impulso comercial que se tem de internet é muito comum você se defrontar aí com diversas propagandas, durma, e bota lá o símbolozinho da pessoa meio que dormindo assim, né? E lá, melatonina, tá, bota os zezinhos. Não é, ou seja, a melatonina é um hormônio. Então não é para ser tomada assim, porque ela não trata insônia. A sua insônia, grande chance é que não seja por uma deficiência de melatonina. Mas eu fui no médico e o médico me prescreveu melatonina. Tá errado também. Por quê? Porque quais são os parâmetros clínicos científicos daquela prescrição, apenas pelo ato da fala, prescrever um neurohormônio que nem se sabe se você tem deficiência dele ou não?
Quais foram os exames que foram feitos que atestou deficiência desse neurohormônio? Então, existe uma série de equívocos que são cometidos. E a grande maioria, a pessoa vai tomando, né? Então, um tomou, foi feito placebo, achou que deu efeito, indicou para o outro. Né? Aí só fazendo a diferença, tem efeito placebo, né? A pessoa toma e inicia, se auto-induz, diferente de efeito nocebo, né? Que é a que dá a reação contrária, a pessoa fica com receio. E aí não, passei mal, às vezes é um efeito nocebo. Então, nono ponto, a melatonina ela vai ser tomada em uma dosagem muito maior que a sintética. Até aqui, como que está chegando aí os conteúdos, como que está a percepção? Pronto. Um outro critério para a gente observar que é o seguinte, dentro da neuropsicologia do sono, em que a gente vai ver essas repercussões cerebrais com o sono, a melatonina é uma baixa indutora do sono. Em que sentido? Primeiro, ela gera um pouco impulso e uma fraca mantenedora do sono. Então, por todos os motivos, né, tudo que você, digamos assim, deve não fazer, se você tem algum transtorno de sono, por algum motivo, eu acho que é por isso que você está me escutando aqui, isso te trouxe ao meu perfil do Instagram que você está escutando, que eu só trato disso, né? Não utilize melatonina dessa forma, não vá na internet, não vá num site, compre de qualquer forma, não faça isso, porque, por tudo que foi dito aqui, você vai gerar um prejuízo muito maior. A pessoa comentando aqui, ó. O uso da melatonina muito vulgarizado, exatamente. Ou seja, eu brinco naquela ideia de sempre a busca da cura de todos os males, a pílula mágica. Então, pílula mágica não existe, né? Tem um vídeo meu que eu comento, a pílula mágica não existe, né? Então é importante buscar o tratamento especificamente. Então, melatonina é neurohormônio, ela é tratada para casos de jet lag e outros casos específicos. Não deve ser tomado como de autodecisão, fui lá na internet, comprei e tomei, não. É importante que você busque um tratamento de saúde adequado, específico para o seu sono, né? E fique atento para dicas, né? Informações aleatórias, que lembre-se que o sono não está desvinculado da saúde. Então, se quando você tem um transtorno do sono, é um indicativo de um problema, né? Anunciando um problema muito mais grave de saúde em si, né? Podendo isso sendo exacerbado, né? Sendo aumentado, pode te levar a quadro depressivo, pode gerar uma baixa cognição, então seja um comprometimento do córtex pré-frontal, né? Que é essa área mais cerebral aqui, utilizada para raciocínio lógico, tomada de decisão. Então, enfim, essa é a dinâmica. Então, um ponto que a gente vai ver é o seguinte: poxa, mas e agora? O que é que a gente faz? Um ponto para você observar é que a melatonina não está vinculada tão somente com a parte de sono. Ela tem um caráter que é um antioxidante. Poxa, o que é isso, antioxidante? Ela vai retirar radicais livres do organismo, então está vinculado com a ideia de manutenção do sistema cardiovascular, né? Ou seja, assim, restauração de tecido. Você tem vínculo aí da própria melatonina com a resposta do sistema imunológico, ou seja, aquilo que é a defesa do seu organismo para, né, vírus, bactérias, ou seja, qualquer tipo de doença, qualquer corpo estranho que venha aí pegar, né, absorver via aérea, via respiratória, alimento, bebida, ou seja, o sistema imunológico é aquilo que é a defesa do nosso organismo, né? Então, olha só, quando você faz o uso de uma melatonina exógena, né, de fora via cápsula, você corre o risco de desequilibrar a sua própria natural, ou seja, você não está comprometendo só a sua parte de sono, você está também colocando em risco, né, a função antioxidante dela, a proteção cardiovascular, você está colocando em risco aí também o sistema imunológico, né? Tem um vínculo interessante, vários estudos aí. Aí de comentário aqui, os médicos nunca fazem o tratamento adequado, só basta os pacientes falar que não dorme, eles prescrevem o tarja preta. Pois é, Cleonice, exato. Isso acontece bastante, que pena, lamentavelmente isso acontece.
É porque assim, eu comento bastante isso, né? Há um atraso científico muito grande no nosso país e a formação dos profissionais de saúde ainda não contempla, né, essa ciência do sono, né? Então, países mais avançados aí, que vamos dizer assim, que tem um alto investimento em ciência, isso já está, digamos que, muito bem consolidado. E é justamente por isso, né, que eu fui buscar essas informações, né, e trazer, né, da área da neuropsicologia do sono, que é justamente essa vinculação do sistema cognitivo nosso cerebral com o nosso comportamento. Então ainda não tem essa formação e ainda está, digamos que, com modelos obsoletos, né? Aí uma forma obsoleta de tratar o fenômeno do sono, da insônia, entendendo que é o que existe de mais precioso e valioso, né? 1/3 da vida da gente, em condições normais, se passa dormindo, né? Então uma pessoa que está com 30 anos de idade, passou 10 anos dormindo. Imagina só. Uma pessoa que tem 60 anos de idade, ela passou 20 anos na média, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas passou aí 20 anos dormindo. Uma pessoa de 60 anos. Imagina, com 60 anos, se passou 20 anos dormindo. Por que será que leva esse tempo todo? Tamanha a importância que tem esse fenômeno, né, na saúde do humano. No sono se produz diversos hormônios, regula a memória. Você tem ali toda a parte de sistema imunológico. Você tem refazer tecidos, né? Você tem a parte de anabolismo, catabolismo, produção de tecido, retirada de tecido. Então, ou seja, diversas são as funções. Mas isso aí que o Eunice comentou, realmente é muito comum acontecer. É muito comum de acontecer. Então, observe, a melatonina está não só ligada ao sono, mas também está ligada ao quê? A proteção do coração, né? Sistema cardiovascular, sistema antioxidante. Quando a gente vai pensar em sistema antioxidante, né? Não vou entrar aqui em muitos termos técnicos assim, mas a gente está falando que é reconstrução de célula, reconstrução de tecido. Quando a gente fala, gente, reconstrução de célula, reconstrução de tecido, retirada, né, de radicais livres, a gente está falando de proteção para aumento de probabilidade, né, diminuição, aumento de probabilidade do surgimento do próprio câncer. Então, ou seja, quando há esse sistema desregulado aí, aumenta a propensão disso acontecer. Então, o sistema antioxidante, né, que se fala dos radicais livres, reconstrução de célula, e aí a célula cancerígena, essa célula que se reproduziu, né, de forma defeituosa, ela vai reproduzindo e vai gerar o tumor maligno, benigno, enfim, não é minha área, mas superficialmente falando, segue nessa linha. O caráter antioxidante retirado de radical livre cria essa camada de proteção e a melatonina está ligada, conectada a tudo isso. Então não tem esse vínculo da melatonina só vinculada a sono. Por isso, qual a conclusão que a gente tira disso? Que qualquer iniciativa que a pessoa vá ter, né, que corra o risco de desregular esse sistema que já é seu natural, precisa ser evitado, né? Então, ingerir a melatonina assim solta, aleatoriamente da própria cabeça, você está colocando a sua saúde em risco. Está colocando sua saúde em risco por todos esses motivos aí. E um outro detalhe que eu estava até esquecendo aqui de falar é o seguinte, ela está vinculada com a ideia da modulação do humor. Humor, né? Humor da pessoa mesmo, humor, a temperamento e tal. Então, ou seja, ao desregular esse sistema aí da melatonina, você também compromete o seu humor. Então, enfim, poderia ficar aqui falando durante muito tempo. Tem várias são as funções orgânicas que estão vinculadas aí, que a melatonina está vinculada, não só a questão de sono. Então, respondendo diretamente o nosso tema, né, que é entenda por que a melatonina ela piora o seu quadro de insônia por isso, porque não só ela vai mascarar a causa real que se tem, né, mas como corre esse risco aí de desregular todo esse sistema que está sendo produzido. Até aqui, como que está aí o entendimento, como chegou aí para vocês, como é que estão as coisas aí? Exatamente. Deixa eu olhar aqui como é que tá.
Tô tomando melatonina e não resolve. Maria de Boni. Tá tomando já há quanto tempo, Maria? Me fala aí. Então, enfim, recapitulando, né? E essa live aqui hoje é mais curtinha, só para a gente poder firmar esse conceito aí. Então, uma das coisas que as pessoas geralmente comentam é isso, né? Não, eu não preciso buscar nenhum tipo de tratamento e acompanhamento para insônia, porque eu vou tomar melatonina ali e já vou resolver. Isso aí está circunscrito ali no que eu chamo de conduta autolesiva, né? O que é uma conduta autolesiva? É toda vez que você faz algo tentando resolver o seu problema de sono, né? Ou de insônia, e você piora ele. Uma das condutas autolesivas é justamente comprar cápsulas de melatonina de internet. Faz um tempo, uns 7 meses. Qual a miligramagem que você está tomando? De onde veio? Só apesar que, já que a gente está aqui, né? Como é que veio como que essa melatonina foi parar na sua mão? Você comprou sozinho? Foi prescrito por alguém? Me conta aí um pouquinho. Ana Sena falando aqui, eu tomo tarja preta, mesmo assim tenho dificuldade de dormir. Vamos resolver isso, né? Maria, qual a miligramagem que você toma e como foi que essa melatonina foi parar na sua mão? Você comprou por conta própria? Foi prescrito por alguém? Me dá um contexto aí de como que isso aconteceu, para eu poder compreender como que... Tá vendo? Falei, aconteceu aí, acontece. É um padrão 7 meses, imagine. Então fique atenta, porque esses são os pontos aqui que eu estou te comentando. A melatonina não trata a de 0,21. Ok. E como que chegou a sua mão? Foi manipulação? Você comprou na internet? Foi por conta própria? Me deixa eu entender um pouquinho. Vou aproveitar que a gente está aqui, né? A minha foi do médico prescrever. Era de 24. 24? Imagina. Então, enfim. Enquanto Maria responde ali. Então, sim. Dentro das condutas autolesivas a né, ingestão dessa melatonina exógena, né, de cápsula que você vai tomar, porque ela vai piorar a sua insônia. O primeiro ponto é justamente esse, vai cobrir, né, vai encobrir a causa real da sua insônia. E aí vai induzir que você está ali, como está o caso aí, 7 meses, foi o doutor que receitou. Pois é, ele receitou, e aí? Ele receitou, mas aí tem 7 meses e aí? Vai ficar quantos meses? 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano? Então, justamente isso é um erro muito grande que acontece, porque a melatonina não trata insônia, né? Ela simplesmente vai trazer ali essa questão do ciclo sono-vigília, e insônia tem diversas causas que se tem, diversos outros sintomas de fundo, você tem a comorbidade, você tem vinculado diversas causas. Então, ou seja, para não fazer nada, né, aquela história o médico prescreve, mas esses são os motivos aí que eu te comentei, porque essa ingestão exógena, né, de fora, ela tem esse impacto em inibir a sua produção própria. Imagine, 7 vezes. Tomei, mas não resolve. Pois é. Então, receitou e não resolveu, né? 7 meses. O que é que você está achando disso? Aproveitar que está aqui. Seu método, Anderson, nos ajudará a produzir a melatonina de forma natural? Sim. É justamente, até eu comento bastante aí, né? A ideia mais para frente a gente vai ter o lançamento aí. A terapêutica da neuropsicologia do sono visa de forma natural que você produza toda essa parte dos neurotransmissores, né? A gente vai fazer uma live especificamente para isso, mas tem método para isso, né? Justamente a neuropsicologia do sono visa justamente trazer todos esses conhecimentos, né, que são raros, aí não se vê de forma comum, como que a pessoa pode conduzir o seu comportamento de forma tal
aí sanando esses desajustes. Mas aí 7 meses, Maria, e não resolveu, né? O que você está achando disso? Fica aí a reflexão, né? Até quando? Então, pessoal, a conclusão que a gente tira é o quê? Que ela cumpre várias funções, só olhando aqui os comentários que eu botei aqui também na tela. Entendi. Então, o que é que a gente viu hoje aqui? A gente viu que a melatonina é um neurohormônio. Se ela é um neurohormônio, ela é produzida pela nossa glândula pineal, né, que fica no centro da... Anderson, devo parar de tomar, já que não resolveu? Aí Maria perguntando, Anderson, devo parar de tomar, já que não resolveu? O que é que o protocolo diz? Que você deve voltar lá que ele prescreveu e trazer esse dado de informação para ele. Né? O médico lhe prescreveu a melatonina. Se você apresentou um sintoma queixa, né? E aí ele, na autonomia que tem, né, prerrogativa legal, ele fez uma prescrição. Pronto, eu acho que 7 meses depois é tempo suficiente, né? O que é que o protocolo de saúde diz? Que você deve voltar nele, que prescreveu, e trazer esse dado de informação. Você diz, olha, aquela prescrição eu já estou tomando há 7 meses e não houve uma melhora no meu quadro clínico. Qual é uma outra alternativa? Então, veja o que ele vai lhe dizer. Entendeu? Assim, nesse momento aqui não cabe muito a mim interferir nisso aí. Eu já volta nele e comente com eles. Olha, foi prescrito e não resolveu. Faz como agora? Aí vamos... Pergunta ele se ele já ouviu falar sobre terapia cognitivo-comportamental para insônia. Pergunta ele, olha, eu estou seguindo um profissional de saúde, que é o Anderson Pereira. Ele trabalha com neuropsicologia do sono. Ele tem um método terapêutico consolidado já nos Estados Unidos, Europa, que já se aplica toda essa técnica da terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é o quê? O tratamento não farmacológico, ou seja, sem utilizar medicamentos para combater a insônia. Comenta com ele, manda meu perfil para ele, pede para ele me ligar se for o caso, eu converso com ele. Então, ou seja, existe uma carência de formação na área médica justamente disso. Então, depois você pesquisa aí neuropsicologia do sono. É uma área avançada científica. Então a gente está vendo o caso. Não combinei nada com você, né, Maria? Tá? Isso surgiu aí da audiência. Ó quem chegou, ó, Solange. Solange, estava faltando você, Solange. Tá com saudade, Solange. Cadê você? Solange me abandonou. Então, viu, Maria? Comenta com ele. Então, assim, eu trabalho com a neuropsicologia do sono, né? Terapia, a parte toda científica. Então, peça para ele entrar em contato, ou seja, justamente as soluções não farmacológicas que se tem. Então, assim, 7 meses utilizando melatonina, ou seja, imagine as repercussões que isso pode ter, né? Então, volta na consulta, marca uma reconsulta, traz o dado de informação e dentro da ética profissional, aí eu acho que compete a ele ver como que vai encaminhar, né? Qual é o manejo clínico que vai dar diante desse retorno aí, né? Dessa não evolução do quadro. Mas comenta com ele sobre isso. Diz, olha, existe a neuropsicologia do sono, o senhor conhece? Só para título de curiosidade. Ó, tem um profissional aqui da saúde que eu estou acompanhando, que eu sigo. Ele é o Anderson Pereira, ele trabalha com a neuropsicologia do sono. Ah, tal, entendi. Existe nos Estados Unidos CBT, né? Cognitive Behavioral Therapy. Então, assim, ó, ele trabalha com TCCI também. Então, ou seja, esses conhecimentos aí que vão consolidando, porque o que eu vejo as pessoas sofrendo com um problema que tem solução. Aí, Cleonice perguntou que fazer acupuntura resolve a insônia? A médica me passou. Ó, acupuntura, auricultura, massagem, chá, tudo isso são paliativos. O que é o paliativo? Ajuda, mas não resolve. Porque a acupuntura ela é excelente, mas a médica passou a acupuntura, mas ela não é o tratamento consolidado para tratar a insônia. Aquela história, dor de dente se trata como? Com dentista, né? Fazendo um tratamento. Né? Ou seja, problema de pele se trata com dermatologista, digamos que assim. Então, ou seja, o tratamento padrão ouro internacional é a neuropsicologia do sono. Aí, na falta de não ter um recurso específico do que fazer, aí se
Um passa melatonina sem saber se a pessoa tem deficiência de melatonina ou não. Aí o outro já é mais, digamos assim, precavida e passa uma acupuntura. Acupuntura é ótimo, é uma maravilha a acupuntura. Vai lhe ajudar em diversos pontos, mas não é o tratamento para insônia. Não? A pessoa está com depressão, um quadro clínico de depressão, vai fazer acupuntura, vai ajudar? Vai ajudar, é bom, é ótimo, mas não é necessariamente o tratamento padrão para a depressão. Entende? A pessoa está com crise de ansiedade, vai fazer acupuntura, é bom, é ótimo, é excelente, ajuda, é maravilhoso, mas não é o tratamento padrão para TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado. Ou seja, cada coisa no seu cada qual. A pessoa está ansiosa, vai fazer uma natação, vai ajudar, é ótimo, vai fazer muito bem a natação, mas não é o tratamento padrão. Tudo isso ajuda. As coisas não se excluem, né? As coisas se somam. Elas vão se somando, mas não é o tratamento padrão. Então, por que foi prescrito? Por uma falta de conhecimento, né, do médico aí nessa dinâmica, vai prescrever coisas que paliativos, né? Então, receita melatonina, outro receita acupuntura, outro receita, cada um diz uma coisa, e não existe isso, você tem um padrão já unificado. E por que isso acontece? Por uma falta, uma deficiência na formação médica, né? De entender que existe uma medicina do sono, existe toda uma terapêutica consolidada de forma internacional. Então, uma falta de atualização científica, de estudo. Depois que entra na rotina profissional, não se estuda mais. A grande parte dos profissionais sai de plantão, entra em plantão, sai de plantão, entra em plantão e não estuda mais. Pode deixar, vou comentar com ele. Obrigado, estou muito grata pela sua atenção. Ah, que maravilha, Maria. Quem está aqui, eu vou pedir para depois, me manda uma mensagem no direct que eu vou encaminhar para ficar lá no grupo VIP que eu tenho aqui no WhatsApp, que eu passo algumas informações também em primeira mão. E quem não está no canal, segue o canal também, vou mandar o link. Então, essa dinâmica. E dois casos aqui interessantes. Uma melatonina que não é um indicado, né? Pode falar com ele, Maria, manda meu perfil para ele, diz, neuropsicologia do sono, né? O ramo científico. Mas assim, tudo isso, gente, o que acontece? Não é por maldade, não é porque justamente não se sabe, né? Tudo que a gente ignora tende a trabalhar contra a gente, né? É um axioma aí, digamos que assim. Então, os recursos que se tem, a ciência vai evoluindo, né, mais rápido do que a capacidade, às vezes, dos profissionais assimilarem. Então, tudo vai evoluindo, é só ver os aparelhos eletrônicos, né, como era a eletrônica há 20 anos atrás, como é hoje. Então, tudo vai evoluindo e com a ciência não é diferente. Então, às vezes, os profissionais entram naquela rotina, né, de plantão, entre plantão de 12 horas, plantão de 24 horas, plantão de 12, sai de um local para outro. E raramente você vê um profissional que para ler um artigo científico sobre tal coisa. Eles estão ali na rotina automática. Então, depois de 5, 10, 15 anos, estão, às vezes, obsoletos. Nem todo profissional deixa de ser o estudante, né, de buscar ser o pesquisador, né, e renovar o conhecimento. Então, isso acontece muito. Então, enredo da história e conclusão, a melatonina ela tem seu uso muito bem consolidado, como utilizar, mas não é o uso inicial padrão para tratar insônia, nem a acupuntura, que é ótima, também maravilhosa, mas não é o tratamento linha de frente para tratar insônia. Então, alguém mais quer comentar alguma coisa? Acho que por hoje aí, para a gente tirar essas dúvidas iniciais, a live vai ficar gravada, aí, podem rever. Então, o objetivo hoje aqui nosso foi tirar esse mito aí, né, esse mito, essa febre aí de que a melatonina resolve tudo, de que eu não preciso fazer mais nada, que eu já sei a solução. Isso é uma chamada conduta autolesiva, dentro do que eu sempre comento, do método sono. O que é uma conduta autolesiva? Um desses exemplos aí. Tudo que a pessoa vai fazer, que na tentativa de resolver, ela vai esconder a real causa e não vai tratar. Então a acupuntura vai tratar diversos outros problemas, mas não vai resolver o problema de insônia. Porque o problema de insônia não é resolvível dessa forma, né? Então, enfim, apesar de ser muito bom. Vou fazer a aromaterapia do aroma, vai ser uma maravilha a aromaterapia, mas a aromaterapia não vai resolver. Então as coisas, cada problema tem uma solução. E aí a gente viu as principais, o que é, né, como se utiliza, e o principal erro é esse, que ela é utilizada para regular o ciclo circadiano, né, que é o ciclo de noite e dia, e não necessariamente a insônia que a pessoa tem
não é por deficiência de melatonina, não é por transtorno do ciclo circadiano. A pessoa tem a insônia por diversas outras causas. Então, se tem 100 pessoas com quadro de insônia, você tem tipos de insônia diferentes. Então não faz nenhum sentido 100 pessoas estar tomando melatonina. Porque uma está tomando porque ela está com insônia condicionada, outra está com insônia idiopática, outra está com insônia antecipatória, outra está com insônia advindo de mudanças hormonais, outra está com insônia, diversos tipos. Então ficou muito banalizada essa dinâmica. E aí não é suplemento alimentar, é um neurohormônio. Então acho que a gente cumpriu essa função aqui. E aí respondendo, né, diretamente a pergunta por quê, né, saiba por que a melatonina piora o seu problema de insônia, justamente por isso, que o seu problema de insônia não é tratado com a melatonina, vai esconder a causa real, e aí vai me dar essa ilusão, né, de que está resolvendo. Nas primeiras semanas até pode dar um certo efeito pelo chamado efeito placebo, que a gente viu, o efeito placebo. Mas como ela é de baixa latência ali, baixo ciclo, baixa durabilidade, logo vai retomar. Então fique atento porque o sono não está desvinculado da saúde, né? E essa dinâmica toda. Boa noite! Chegou agora, tomou falta, chegou atrasada. Brincadeira. Então, pessoal, essa live vai ficar gravada. O que eu peço aqui para vocês que estão aqui, me mandem uma mensagem no direct, que eu vou encaminhar um link para vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp, que é o grupo onde eu passo algumas informações, e para vocês também se inscreverem no canal do YouTube, que tem conteúdos que estão lá, que não está aqui no Instagram. Me mandem uma mensagem pelo direct. Então a gente fica por aqui. Eu vou fazer uma outra live sobre a live do chá, né? Tem uma outra coisa que as pessoas falam, toma um chá, vou tomar o chá. Só vi agora. Não me dê falta não. Tomou falta. Vou fazer outra live do chá, né? O pessoal diz, vou tomar um chazinho resolve isso. Você vai ver o problema do chá, né? Então, enfim, mas aí é outro tema, é outro dia pra gente conversar. Então, hoje aqui o objetivo hoje foi a gente poder ter essa conversa mais descontraída, mais calma. Já concluir aqui já é o suficiente para a gente colocar essa reflexão e entender, poxa, o caminho não é esse. Então, melatonina não vai resolver, não trata insônia. Não trata insônia. Tem o seu uso específico, que foi citado, né, jet lag social, alguns casos específicos. E o grande risco é que você tomando a melatonina exógena, você vai inibir a produção endógena da sua própria melatonina. Entendendo que ela tem um caráter de proteção do seu sistema cardiovascular, né? A proteção antioxidante, que protege câncer, né? E também sistema imunológico. Sistema imunológico, gente, é a proteção que vai abrir doenças das mais diversas. Então, se eu desregular ali, se a melatonina está vinculada ao sistema imunológico e algo que eu tomo pode desregular ele, você está abrindo portas para diversas outras patologias, doenças, né? A questão antioxidante, eu até esqueci de falar, mas lembrando agora para fechar, ela está vinculada com função inflamatória do seu organismo, que vai abrir diversas outras doenças. Então não brinque com saúde. Com saúde não se brinca, gente. Com saúde não se brinca. Ok? Como é que ficou para vocês? Vamos finalizando. Como é que ficou para vocês? Fez sentido? Como foi aí de 0 a 10 aí? Qual a nota que eu ganho? Estarei também para saber sobre o chá. Boa noite, ansiosa pela próxima live. Muito boas informações, Anderson. Grata. Ah, Maria, que bom. Viu? Estou à disposição aí. Me manda mensagem aí no direct do Instagram, que aí eu te mando o link para você entrar no grupo VIP. É um grupo silencioso, ninguém vê número de ninguém, lá não tem burburinho não, só eu falo de vez em quando algumas coisas. É para dar avisos específicos, que às vezes eu quero dar um aviso específico, e aí no Instagram às vezes não entrega para todo mundo. É um grupo fechado, silencioso, passo algumas informações ali. E também uma linha, é uma forma de você ter uma linha de contato direto comigo. Então, minha formação em psicologia, sou psicólogo clínico, me especializei aí na neuropsicologia, né? Então, neuropsicólogo e, mais específico, neuropsicologia do sono. Então, a gente trata do que existe de mais avançada tecnologia, né? Ciência, para regular o transtorno do sono, entendendo que o sono é saúde, né? Então, prevenir é melhor que remediar. Ganhei 10, ganhei 2,10, ganhei, Cleonice, só tô ganhando 10. Vou passar direto então. Vou passar direto, agora eu tô contente. Mudei o cenário, perceberam que eu mudei o cenário? Mudei o cenário.
Então, quem aqui vai estar na live do chá? A live do chá aí, quem acha importante? Porque tem esse negócio do chá, né? O pessoal diz que toma o chá e resolve tudo. Vocês vão ver como o problema aqui é tomar um chá. A live do chá, eu vou marcar aí o dia e aviso para vocês. Maria Bernardo Notadão, muito obrigado. Agradeço aí a atenção de vocês. Então vai dar aí uma hora já. Então passei as informações que quando vai ser a live do chá, eu vou avisar no grupo. Então assim, acho que o Leonice já está lá no grupo. Eu vou avisar no espaço VIP, lá no grupo fechado nosso. Eu vou avisar o dia, como eu avisei essa. Essa eu avisei ontem. Então eu vou organizar aqui, vou fazer essa live do chá. Então me chama no direct, no mensagem aqui no Instagram. Oi, cadê o link do grupo? Que eu mando o link, você entra no grupo fechado. O grupo ele é silencioso, ninguém vê o número de ninguém vai ficar me importunando. É só um espaço que você tem um contato direto comigo e eu mando alguns avisos. Então ontem mesmo o pessoal já estava sabendo que tinha essa live. A pessoa tira dúvida comigo, comenta. Então quem não está no grupo VIP, me manda o link. Edilene Souza, eu quero. Então, ótimo. Me manda o aviso no direct aqui, mensagem. Cada me manda o link, eu mando, vocês entram. E o grupo é silencioso. Não é nem um grupo, ele é um espaço VIP mesmo, é uma comunidade fechadinha. Eu mando alguns banners, mando vídeos que... já tá, Maria, que bom. Mando vídeos que tá no canal do YouTube que não tá aqui. É uma forma de você ter contato direto comigo também. E aí, enfim, essa dinâmica vocês vão me conhecendo um pouco também. E aí eu vou montar. Então tá aprovada a live do chá, né? Líder de audiência aí a live do chá, né? Eu sempre vi isso, pessoal, toma um chazinho que resolve. Vocês vão ver o problema do chá. Então, enfim, em outro momento eu retomo nessa questão da melatonina. O que é que eu vou pedir para vocês aqui? Essa live vai ficar gravada. Então, assim, revejam essa live, que eu citei alguns pontos aqui. Indique para pessoas que vocês conhecem, pelo risco que é tomar essa melatonina exógena, né, que te vem de fora. Ela é boa e necessária, tudo é bom e necessário quando é a justa indicação, né? Então, não é a forma assim. Então, passa para pessoas que estão tomando, porque é uma prevenção de saúde, né? Uma demonstração de carinho, uma demonstração de cuidado com o outro quando você passa informação. Porque o outro está enganado, né? Ele acha que está fazendo bem para ele, ele está desregulando a parte endócrina. Então, o que é endócrino? É aquilo que vai lidar com a parte hormonal. Então, tem lá a divisão da área da saúde, né? O médico endocrinologista, então ele é especialista na área de hormônio. Então, você está mexendo com a sua parte hormonal. Ainda mais a melatonina, que é um neurohormônio, né? Um hormônio produzido dentro do nosso cérebro, aqui pela glândula pineal. Ok? Então, indica essa live, manda essa live, clica no aviãozinho, manda para alguém. Manda para pessoas que vocês conhecem que estão com problema de sono, que tomam melatonina, tomam um chá. Me chama no direct. Então, ficamos por aqui, né? Deu aí uma hora aí de live. Vou pedir que vocês revejam a live, que tem várias informações interessantes. E qualquer dúvida, me chama no direct e eu mandar o link do WhatsApp. Essa live vai ficar gravada. Um abraço, sucesso aí a todos. Tenham uma excelente noite de sono. Já é 9h30, já está na hora de vocês se prepararem para dormir, viu? Muito bom! Só tem com você, posta as informações. Que ótimo! Então, olha, já está na hora de vocês irem dormir. Não sei quem não nem pegou ao vivo, né? Vai ver em outro horário, né? De manhã, de tarde. Mas para quem está aqui de noite, 8h30, já está na hora de vocês irem dormir já, para não ficar exposto à tela. É uma conduta autolesiva, né? Ficar estimulando a parte visual com luz, ela inibe a melatonina. Então, enfim, mas aí é tema para outra conversa. Um abraço, sucesso. Nos vemos na próxima live, na live do chá. Um abraço. Tchau, tchau.